Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça, por meio de Moisés foi-nos dado a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, neste último dia do ano, nós somos chamados a dar graças a Deus por este ano que vai chegando ao fim. Dar graças a Deus por aquilo que nós vivemos, dar graças a Deus pela misericórdia do Senhor. É um tempo onde nós somos chamados a olharmos para o ano que passou e também fazermos um bom exame de consciência, mas, sobretudo, dar graças a Deus. Talvez você que esteja aqui no santuário ou esteja nos acompanhando pela TV Canção Nova, pela rádio, pela internet, pode até questionar, mas dar graças a Deus em meio a tantas situações complicadas que eu vivi ao longo deste ano? Sim, dar graças a Deus. Porque hoje você pode estar aqui no santuário do Pai das Misericórdias, ou você teve forças para levantar e ligar a TV Canção Nova para acompanhar a Santa Missa das 7 horas da manhã. Só por isso já é um motivo de louvor. Nós estamos aqui no santuário do Pai das Misericórdias, mais um motivo de louvor, a misericórdia de Deus. Porque Deus manifestou sobre nós todos os dias deste ano a sua misericórdia, e cabe a cada um de nós acolher ou não.
Portanto, hoje nós somos chamados a elevar um hino de gratidão ao Senhor Deus da vida. Ele não é um Deus da morte. Assim como muitos cultuam por aí o aborto, a eutanásia, as ideologias de gêneros, a ideologia de gênero, as falsas ideologias políticas, independentes se elas é de direita ou de esquerda, porque nós cristãos somos chamados a viver a doutrina da Igreja Católica, e para quem não conhece, aqui eu indico uma boa leitura chamado-se Compêndio da Doutrina Social. E deixarmos de lado aquilo que é ideologia, aquilo que é falso, aquilo que é mentira. Porque da verdade não é possível surgir a mentira. Veja, quem nos diz isso é o próprio apóstolo São João, onde ele vem nos falar destes anticristos. Logo no início do cristianismo, alguns cristãos, eles foram se afastando da verdade e a partir de então começaram a construir a heresia. São apóstatas, aqueles que abandonaram a fé por uma mentira. E hoje essas mentiras ainda continuam. Por falta de abertura à verdade, que é Cristo, caminho, verdade e vida. Por falta de abertura, nós somos capazes de cometer as piores atrocidades, até mesmo a partir da verdade, construir uma mentira e levar uma multidão por esta mentira, a partir de meias verdades. E hoje existem muitos anticristos que utilizam da palavra de Deus para benefício próprio, para extorquir, para tirar o dinheiro do pobre, para levar às heresias e tantas outras realidades, menos a salvação. Por isso hoje nós somos chamados a olharmos para o ano que passou, percebermos os caminhos errados que nós trilhamos e a partir de agora começar a trilhar um caminho novo. Nós estamos celebrando o último dia do ano civil. Já tem algum tempinho que nós já demos início ao ano litúrgico, mas nós estamos celebrando o último dia do ano civil. Também tem um sentido de vida e morte. Termina-se um ciclo e inicia outro. Por isso nós somos chamados a olhar para trás, a percebermos os caminhos errados e trilharmos a partir de agora um caminho novo. Também somos chamados a olhar para este ano, mesmo em meio às dificuldades, às lutas, às situações de doenças, ou um sofrimento que você esteja vivendo, olhar e perceber a ação e a manifestação de Deus. Você que está questionando, mas eu não tenho nada para louvar, eu só vivi dificuldades, lutas, o tratamento de saúde que mais me derrubou do que me levantou, assim como alguns vivem, com o tratamento de câncer, com as químios e as radioterapias. Mas veja, meu amado irmão, nós precisamos entender uma coisa: existe uma diferença entre tentação e provação. A tentação só tem uma finalidade: nos perder e nos levar para o fogo do inferno.
A tentação é algo que o demônio utiliza para derrubar os seus filhos, ou seja, os filhos de Deus. E os filhos do maligno já estão perdidos, ele não precisa derrubar. A tentação só tem um fim. O fim último da tentação é nos levar para o inferno. E alguns santos vão nos dizer que o pior sofrimento de uma pessoa que se perde é saber que ela está ali no inferno e não pode voltar atrás. E pior ainda, que Deus continua a amando, mas ela não pode mais voltar atrás. Então ela passa a eternidade toda blasfemando contra Deus. Por que uma alma se perde? Porque a pessoa cede uma tentação e cai em pecado mortal. O que é um pecado mortal? É a desobediência aos mandamentos do Senhor. E aqui eu faço um apelo. É hora de você, que se diz cristão católico, voltar a estudar o catecismo da Igreja Católica para entender o seu papel de batizado. Começando pelo básico, estudando os 10 mandamentos, porque pecado mortal é desobediência aos mandamentos. E uma pessoa que peca mortalmente, ela está expulsando Deus da sua alma. Quando você peca mortalmente, você está expulsando Deus da sua alma, expulsando a graça santificante que está sobre nós, e nós perdemos todos os méritos de Cristo que nós conquistamos pelas orações, pelas penitências e pelas eucaristias participadas. Portanto, se eu morro e Deus está afastado da minha alma porque eu pequei mortalmente, não existe outro caminho. Primeiro ponto, tentação tem o fim último de nos levar para o inferno. E a provação, não que seja a vontade de Deus que nós soframos, mas Deus permite o sofrimento na nossa vida para que nós o amemos mais. Mas como assim, Padre? Como que um sofrimento vai me levar a amar mais a Deus? Se você der um sentido para Ele. E o único sentido para a nossa vida é Deus. A partir do momento que eu dou um sentido para o meu sofrimento em Deus, a partir do momento que eu olho para a cruz de Cristo, vejo o sofrimento que o próprio Deus passou, eu serei capaz de suportar qualquer coisa e dar uma resposta diferente. O fim da provação é a nossa santificação e o crescimento do nosso amor para com Deus. Se você está sofrendo e não está buscando a Deus, o peso do sofrimento vai te levar cada vez mais para o fundo do poço. Você vai brigar com Deus, você vai blasfemar, você vai olhar para as pessoas que simplesmente às vezes estão sorrindo, mas por dentro estão morrendo, mas por causa de um sorriso, você já vai brigar com todos, porque você acha que o seu sofrimento é o único. Mas a partir do momento que eu sou capaz, ou seja, a partir do momento que eu dou um sentido para o meu sofrimento, eu serei capaz de suportar qualquer coisa. Por isso nós precisamos nos voltar para Deus,
buscar esta intimidade com o Senhor e romper com as mentiras. Porque hoje existem muitos lobos disfarçados de cordeiro, levando o povo de Deus à perdição. A partir do Evangelho não é possível construir uma mentira, porque a mentira tem perna curta. E cá para nós, o anticristo está preparando uma legião de soldados para implantar o seu reino. E quem são esses soldados? São padres, freiras, bispos, leigos, batizados, que se deixam levar pelas mentiras e pelas heresias. Chegará um tempo que muitos que se dizem cristãos católicos irão se apostatar, abandonar a fé. Mas isso para quem é fiel à oração, quem é fiel à Igreja Católica Apostólica Romana não precisa temer, porque diante de tudo aquilo que nós vivemos ao longo da história da salvação, até mesmo Bento XVI vai nos dizer que chegará um tempo que a igreja será reduzida a uma pequena porção de fiéis. Jesus mesmo, ao falar da invasão de Roma e na destruição do templo, ele fala do tempo dos pagãos. E nós já estamos vivendo este tempo dos pagãos. Muitos que se dizem cristãos e católicos estão abandonando a sua fé e buscando falsas doutrinas, heresias, falsas teologias, escândalos de leigos e consagrados, perseguição dos ateus contra o nome de Cristo. Por isso nós precisamos voltar para o Senhor, buscar a fidelidade ao Evangelho e renunciar às falsas doutrinas e às falsas mentiras, porque nós somos filhos da luz, nós somos filhos de Deus, o Verbo encarnado, aquele que veio, se encarnou e nos abriu as portas do paraíso, aquele que nós cremos que voltará para julgar os vivos e os mortos, e não queira fazer parte da maioria daqueles que se afastaram de Deus. Busque a fidelidade à igreja, porque aqueles que buscam a santidade de vida, que buscam romper com a tentação e que saibam viver a provação, será beneficiado e receberá a sua recompensa no céu. E por isso hoje nós somos chamados ao júbilo, à gratidão a Deus, porque Ele nos abriu as portas do céu e Ele nos dá a chance diária de conversão e nos chama a esta conversão e a santidade de vida, para que nós possamos participar das suas alegrias no paraíso. Portanto, a palavra eterna, o Verbo de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Cristo fez-se um de nós para irromper no meio de nossa humanidade a eternidade. Muitos aceitaram esta luz, mas também muitos a rejeitaram. Você tem aceitado a luz de Cristo? Ou tem rejeitado, buscado viver apenas aquilo que lhe dá na telha? Que nós possamos, neste último dia do ano, além de louvar e agradecer, também fazermos um bom exame de consciência. Será que ao longo de 2019 eu acolhi a luz de Deus na minha vida, acolhi o Evangelho, a doutrina da igreja?
Ou será que eu fiz igual estes anticristos que São João denuncia na primeira leitura de hoje? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.